Hoje eu vou te ensinar 5 cálculos no Power BI para você utilizar em praticamente todos os seus projetos. Então, já se inscreve, curte, compartilha, que esse conteúdo está bem legal. Vamos lá. Bom, existem vários cálculos que a gente pode fazer aqui no Power BI por meio do DAX, que é a forma como a gente faz os cálculos aqui dentro dos relatórios do Power BI. Mas vou te mostrar 5 que eu utilizo em praticamente todos os meus projetos. Bom, o primeiro deles é a soma, é um dos mais simples, que é só a gente colocar aqui ó, na nossa medida. Eu já tenho aqui minha pastinha de medidas. Para a gente criar uma medida nova, é só clicar com o botão direito, nova medida, tá? Então, vou fazer aqui uma soma, que a função é só a gente digitar sum, porque os cálculos no DAX, eles são em inglês. Então, eu digito sum e eu escolho a coluna que eu quero somar. No meu caso aqui, eu vou somar a coluna sales, né? A coluna do preço de venda, que é o meu faturamento. Então, só dá um enter, fechar o parênteses e dar um outro enter. Aí, eu vou trazer aqui para a gente poder comparar uma tabela. Nessa tabela, eu vou pegar o meu produto, vou colocar esse produto como coluna. Quando eu faço a medida desse jeito que eu fiz, ele vai pegar o cálculo que a gente fez, se a modelagem aqui tiver tudo certinha, e vai distribuir esse cálculo por linha, né, por produto. Então, o cálculo que eu fiz, que foi uma soma do faturamento, ele vai trazer o faturamento pelo produto Amarília, pelo produto Carreteira, Montana e por aí vai. Então, vamos fazer o teste. Vou pegar aqui o meu cálculo de soma e vou colocar aqui como coluna. Beleza, ele fez todo o faturamento por produto, inclusive o faturamento total. Então, agora, outro cálculo que eu vou fazer é a contagem de produtos, ou seja, quantos produtos a Marília tem na minha base. Vou vir aqui com o botão direito na minha pasta de medidas, criar uma nova medida e vou usar um cálculo, uma função que se chama count, né, que é uma função de contagem, tá? Vou chamar aqui de count igual. Também super simples, igual a soma, é só a gente digitar count, escolher a nossa coluna, que no caso aqui vai ser a de produto, é a base produto, fechar o parênteses e dar um enter. E vou trazer essa medida aqui também para a nossa tabela. Então a gente já sabe o faturamento e a quantidade por produto aqui na nossa base. Agora eu vou fazer o ticket médio, ou seja, vou pegar o faturamento, dividir pela quantidade desses produtos aqui. Então vou fazer uma conta simples de divisão, mas aqui tem uma dica super legal. Vou criar uma nova medida, a gente vai chamar aqui de divide. Esse cálculo eu posso fazer ele tranquilamente, simplesmente reaproveitando as medidas que eu já criei, ou seja, posso pegar a soma, por exemplo, que é uma medida que eu já criei, usar a barra e digitar o count e pegar a medida de contagem. Esse cálculo aqui, na maioria dos casos, ele já funciona. Ele só tem um problema quando o denominador da minha conta for igual a zero, ele vai dar um erro. Então, para evitar isso, o que eu recomendo sempre é que você utilize sempre a função que se chama divide, né? Essa divide, você vai colocar o numerador, o denominador, e você pode colocar um valor alternativo, caso dê algum erro. Então, eu vou colocar aqui a soma, vírgula, a contagem. Aqui, ó, no resultado alternativo, eu posso colocar zero, por exemplo. Eu posso, por exemplo, colocar uma palavra, não, erro. Pode ser de qualquer forma que você quiser. No nosso caso aqui, eu vou deixar como zero. Vou fechar um parênteses, dar um enter, e agora eu vou trazer aqui para a nossa tabela. Então, aqui eu tenho o ticket médio, ou seja, o faturamento dividido pela quantidade, tá? Agora, vamos subir um pouquinho a dificuldade, mas ainda não é tão difícil assim. Vou criar uma nova medida, que é a medida do se, né? Muitas pessoas que me acompanham aqui já são acostumadas com o Excel. Essa função já tem no Excel, que é o se ou o if também, né? Dependendo da versão que você tem no Excel. Mas aqui, aqui no Power BI, no DAX,
as medidas são sempre em inglês. Então, o nosso se é um if. Vou abrir o parênteses e eu vou fazer um teste lógico. Aqui no meu caso, eu vou fazer o seguinte, ó, tô vendo aqui minha base, eu vou falar que todos os produtos que têm um faturamento maior que 40 mil, vou retornar um sim. Se for menor que 40 mil, vou retornar um não, por exemplo. Então, se a minha soma for maior que 40 milhões, 1, 2, 3, vírgula. Então, ele faz um teste lógico, né? Se a soma for maior que 40 milhões, eu vou retornar um resultado verdadeiro. Posso colocar aqui, por exemplo, sim. E eu vou retornar também um resultado falso. Vou colocar aqui como não. Posso fechar as aspas, fechar o parênteses, dar um enter e vou trazer essa medida aqui também para a minha tabela. Então, você vê que ó, esses que estão como não são menores que 40 milhões, os que estão como sim são maiores. E aqui, eu vou dar uma dica bônus para vocês, para deixar o nosso dashboard mais interativo, mais legal. Em vez de colocar sim e não, eu posso colocar um emotion. Olha que legal. Basta eu clicar na tecla Win, né, a tecla do Windows, ponto, mais o ponto, ele vai abrir aqui para mim, eu posso colocar um emotion aqui, ou até mesmo um GIF, dependendo da situação. Então, vou falar que se for maior que 40 milhões, eu vou trazer um emotion verdinho. Se não, ou seja, se for menor que 40 milhões, win ponto, eu vou trazer um emotion vermelho. Vou vir aqui, vou dar um enter. Eu tenho que colocar aqui também entre aspas, dá um enter, e aí ele traz para a gente o que for menor que 40 milhões ficou vermelho, o que for maior ficou verde, né? E agora eu vou ensinar para vocês uma das medidas, talvez a função mais importante do DAX e do Power BI, que é a função Calculate. Essa função Calculate, na verdade, ela serve para a gente fazer filtros nos nossos cálculos. Como assim? Bom, aqui, por exemplo, eu fiz o somatório da coluna, então eu estou falando que na minha base toda, o produto Amarília faturou 39 milhões de reais. Mas eu posso fazer um cálculo e falar o seguinte, olha, eu quero saber somente o valor do produto Amarília, mas no país Canadá, por exemplo. Eu quero só o valor do Canadá. Esses 39 milhões é de todos os países, mas eu quero saber só do Canadá. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, Calculate, dou um Enter, vou aproveitar a medida que eu já criei, que é a medida de soma, vírgula, vou dar um Shift Enter também, e aqui eu vou fazer um filtro. Então eu vou falar o seguinte, ó, que no país, né, na coluna de país, produto, quando o país for igual a Canadá, eu quero que ele me retorne o faturamento. Então, nesse caso, em vez de trazer os 39 milhões, ele vai trazer a parcela desses 39 milhões que se refere somente ao Canadá. Então, ele vai vir um valor menor. Vamos dar um Enter aqui para a gente ver como que essa medida se comporta. Vou colocar aqui no final. Então, olha, desses 39 milhões, 8 milhões 482 foram do Canadá. E tem uma coisa interessante que eu posso colocar ainda dentro dessa Calculate mais filtros, né? Aqui eu coloquei um filtro só, mas eu vou fazer agora, por exemplo, um filtro de ano. Shift Enter. Eu vou pegar a minha coluna de ano da tabela calendário e eu quero somente os faturamentos cujo ano é maior ou igual a 2016. Então, quando eu dar um Enter, ele vai atualizar minha base e vai trazer um valor menor, porque nesse caso ele está filtrando somente país Canadá e somente o ano maior ou igual a 2016. Com essas 5 medidas aqui, você já consegue fazer muita coisa no seu Power BI. E aí, gostou do conteúdo? Me segue e deixa aqui nos comentários se você está gostando, que eu posso fazer mais alguns conteúdos como esse. Grande abraço, muito obrigado.